Pessoas, vamos começar agora a nossa aula 12 sobre equação de Torricelli e exercícios de movimentos gerais em movimento uniformemente variado. Então, recapitulando, move é movimento uniformemente variado. E quais são as características do movimento variado? Então, as principais características são: velocidade, ela vai ser variável, e a aceleração vai ser constante e diferente de zero. Daí a gente tira as equações do movimento variado, né? O movimento uniformemente variado ele é descrito por três equações, que a gente já viu nas aulas passadas. A função horária dos espaços para o movimento variado, que vocês conhecem como sorvetão, F igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2, onde S é espaço, V0 é velocidade, T é tempo, aceleração é a letra A. Nós temos a função horária da velocidade, que é o VVOT, vocês chamam lá de vovô AT, V igual a V0 mais AT, então onde V é velocidade, A é aceleração, T é tempo. E nós temos a equação de Torricelli, que ela é uma junção da primeira equação com a segunda equação. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais duas vezes A delta S. Essa é a equação que a gente vai usar hoje. Quais são as condições que a gente usa essa equação? Primeiro, tem que ser questão de movimento uniformemente variado. Como é que você identifica se a velocidade muda, se tem aceleração? Segunda questão, na questão ele não vai te fornecer o tempo e não vai te pedir o tempo. Então, vão ser em questões que não fornecem o tempo e não pede o tempo. Se você observar, essa equação ela é diferente das outras duas por causa que não tem T na fórmula. Então, todas as questões que a gente precisar de tempo ou ele te fornecer o tempo, provavelmente você vai ter que utilizar ou a função horária dos espaços, o sorvetão, ou o VVOT. Então, se você lê a pergunta e não te dá tempo, não te fornece tempo, é uma questão de movimento variado, então você vai usar a Torricelli. Vamos ver os exercícios aqui da apostila. Então, o primeiro exercício. Um veículo passa por um ponto A com velocidade de 72 km por hora. Então, essa é a nossa velocidade inicial. Velocidade inicial, 72 km por hora. E acelera uniformemente até atingir 108 km por hora. Essa é a nossa velocidade final, 108 km por hora. Em um ponto B. Sabendo-se que a trajetória é retilínea e que AB é 250 metros, então 250 metros é a distância percorrida, é o nosso deslocamento. Qual é a intensidade da aceleração? Em metros por segundo ao quadrado. Então, ele é uma questão que a gente está vendo que a velocidade está mudando, passou de 72 para 108, tem uma distância, tem uma aceleração, ou melhor, ele pede uma aceleração. Tem tempo? Não. Pede tempo? Não. Como não tem tempo, não pede tempo, só pode ser uma questão que utilize Torricelli. Só que, detalhe importante, temos que manter as mesmas unidades. Então, nós estamos vendo aqui que o ΔS está em 250 metros. A aceleração está em metros por segundo, mas nós temos que a velocidade inicial e a velocidade final estão em quilômetros por hora.
Então, a gente precisa transformar essas coisas para metros por segundo. Como, recapitulando, é só dividir ambos por 3,6. E aí a gente obtém ali em cima 20 metros por segundo e aqui embaixo 30 metros por segundo. Então, sabendo que a gente vai utilizar a equação de Torricelli, então é basicamente substituir esses dados na fórmula. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A ΔS. Então, quem é a nossa velocidade final? Nossa velocidade final é 30. Então, 30 ao quadrado. Quem é a nossa velocidade inicial? É 20. Então, 20 ao quadrado. Mais 2 vezes, quem é a nossa aceleração? Não sabemos. É o que a questão pergunta. Quem é o nosso ΔS? 250. Então, 30 vezes 30, 900. 20 vezes 20, 400. Mais 500A. Então, como isso aqui é uma equação que tem uma incógnita, nós temos que passar para o primeiro membro. Nós pegamos o 500A, passamos para o primeiro membro, como ele está positivo, ele vai para lá negativo, 500A igual a 400, o 900 vem, também não tem sinal, ele é positivo, ele vem negativo, 900. Então, vai ficar menos 500A igual menos 500. Multiplicamos ambos os membros por menos 1, nós temos que 500A igual a 500. Se está multiplicando em um membro, passa para o outro membro dividindo. 500 dividido por 500 vai dar 1. A unidade correspondente, 1 metro por segundo ao quadrado. Nossa aceleração vai ser a letra A. Tudo certo? Então, vamos para a próxima questão. É possível demonstrar, e o faremos em um momento adequado, que desprezando-se a resistência do ar, a aceleração de um corpo em queda nas proximidades da Terra não depende de sua massa e é denominada aceleração da gravidade G. Nessas condições, supondo que G, então ele está dizendo que A é igual a G, é 10 metros por segundo ao quadrado, foi isso que ele forneceu para a gente. A velocidade com que um corpo inicialmente em repouso. Então, ele diz que o corpo está inicialmente em repouso, isso significa que a velocidade inicial dele é 0, ao ser abandonado de uma altura. Então, ele quer saber qual é a velocidade com que o corpo chega ao solo. Então, ele quer saber a velocidade final. E ele foi inicialmente em repouso, velocidade inicial é igual a 0. A uma altura de 250 metros. Essa altura é uma distância, é o tanto que ele se deslocou. Então, a gente pode dizer que a nossa altura é o nosso ΔS, 20 metros. Então, de novo, tem tempo na questão? Não. Perde tempo na questão? Não. A gente percebe que a velocidade vai mudar, já que você abandona o objeto que está parado, ele vai acelerar. Então, a velocidade muda. Então, é uma questão de movimento variado. Se é uma questão de movimento variado e não tem tempo, não perde tempo, só pode ser uma questão envolvendo Torricelli. Então, vamos lá. Torricelli é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A ΔS. Vamos substituir os dados que a gente separou. A velocidade final? Não sei. A velocidade inicial? 0, porque ele partiu do repouso. Mais 2 vezes a aceleração, que é 10. E o deslocamento vertical, que no caso a altura, é 20. Então, V ao quadrado, 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 20, 20. 20 vezes 20 é 400. 400 mais 0 é 400. Então, se está ao quadrado de um lado, eu posso passar esse quadrado de um lado para o outro, tirando raiz. Então, vai ser raiz quadrada de 400. Qual é a raiz quadrada de 400? É 20. Como a velocidade no sistema internacional é metros por segundo. Então, eu olho lá para as minhas alternativas, não tem 20 metros por segundo, tem 20 km por hora. Mas relembrando a questão anterior, a gente pode transformar metros por segundo para km por hora. Então, eu vou pegar essa velocidade e, em vez de dividir, agora eu vou multiplicar por 3,6. Então, minha velocidade passa a ser agora a 72 km por hora, que vai ser a nossa alternativa D. Próxima questão. O desrespeito às leis de trânsito, principalmente aquelas relacionadas à velocidade permitida nas vias públicas, levou o poder público a utilizar meios eletrônicos de fiscalização, os radares, capazes de aferir a velocidade de um veículo e capturar sua imagem, comprovando a infração no Código Brasileiro de Trânsito. Suponha que o motorista trafegue com seu carro com velocidade constante de 30 metros por segundo
Então, essa é a nossa primeira velocidade inicial lá, 30 metros por segundo, em uma avenida cuja a velocidade regulamentar é de 60 km por hora. Então, a velocidade máxima permitida é 60 km por hora. A uma distância de 50 metros, o motorista percebe a existência de um radar fotográfico e bruscamente inicia a frenagem com uma das acelerações escalar de 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, ele vai percorrer, ele tem uma distância a percorrer de 50 metros e ele vai frear com uma aceleração de 5 metros por segundo. Como ele vai frear e a velocidade dele é positiva, para ele perder essa velocidade, tem que ser uma aceleração negativa. Então, você tem que ter cuidado ao observar isso aqui. Né? Tem que ter cuidado. Bom, sobre a ação do condutor, é correto afirmar que é o veículo. Aí a gente tem que ver se ele vai conseguir passar, se ele vai conseguir frear ou não, né? Qual vai ser a velocidade final. Então vamos, de novo, tem tempo? Não. Pede tempo? Não. Então só pode ser uma questão de Torricelli, porque a velocidade vai mudar já que ele vai frear. Então a velocidade ao quadrado final é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a ΔS. Então a velocidade final é o que eu vou descobrir. Qual é a velocidade que ele vai atingir? Não sei. A velocidade inicial que ele tinha, 30 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que a gente deduziu por ser desaceleração, é menos 5. E a distância percorrida é 50. Então, V ao quadrado vai ser igual a 900, já que 30 vezes 30 é 900, menos 5 vezes 2, menos 10, menos 10 vezes 50, menos 500. Então, V ao quadrado igual a 400, já que 900 menos 500 é 400. Então, fica igual à questão anterior, a gente tira a raiz quadrada disso. Nós vamos obter uma velocidade de 20 metros por segundo. De novo, eu olho para as minhas alternativas, não tem 20 metros por segundo. Tem o quê? Tem quilômetros por hora. Então, eu pego essa velocidade, multiplico por 3,6 e eu vou ter 72 km por hora. E essa velocidade que a gente obteve é maior do que a velocidade máxima. Então, significa que ele não vai conseguir não ser multado. Então, o radar vai pegar ele. E ele vai passar com a velocidade de 72 km por hora. Então, se a gente observar aí, a única alternativa que aceita essa resposta é a letra E. Ele terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com uma velocidade de 72 km por hora. Então, gente, essa é a minha aula de hoje. Façam os exercícios da atividade que está contida nas orientações. Muito obrigado. Até a aula que vem.